Começa agora, pela Rádio Mirua, o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Realização Templo Estrela do Oriente. Produção e apresentação Flávia Barros e Luiz Fernando Barros. Nesta primeira hora, você estará ouvindo edições do programa A Umbanda Sem Fronteiras que foram ao ar em outras emissoras. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com essa maravilhosa melodia que nós estamos dando início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana AM 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez, levando a mensagem do alto astral, da Umbanda em particular. E vamos, a partir de agora, trocar mensagens, trocar experiências, energias, sempre pautados dentro de um espírito fraterno, de uma tolerância, de um respeito, e que a partir de todas essas virtudes sagradas consigamos alcançar a tão sonhada evolução. E por falar em evolução, eu quero boa noite de uma pessoa evoluída, que é a minha querida esposa Flávia Barros. Ela já abriu um sorriso de orelha a orelha, minha amada esposa e mãe espiritual. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes, queridos irmãos da família Tel, nossos queridos ouvintes, que nós possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado. E já que eu falei de evolução, chegando também de Aruanda, a nossa querida responsável, a cozinheira do banquete espiritual, Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, irmãos aqui presentes, família Tel, amados ouvintes, que possamos ter uma noite
com um banquete espiritual. Sem dúvida nenhuma. E por falar em banquete espiritual, está aqui do nosso lado o terapeuta holístico, pesquisador na área de transtornos mentais. Boa noite, querido irmão, professor Humberto Vieira. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, companheiros da família Tel e amigos de casa. Que tenhamos uma noite com bastante aprendizado. E olha, por falar em aprendizado, tem exatamente uma pessoa muito especial que aniversariou essa semana. Não é isso, dona Flávia? Ah, nossa querida filha Patrícia Barros. Ô, minha querida, que o Pai Oxalá te abençoe, te dê muitos anos de luz, de muita força, de muita sabedoria. Que os santos anjos possam estar na sua vida hoje e todos os dias. Nossa querida filha carnal, Patrícia Barros, que Oxalá te abençoe e te dê tudo de bom, minha filha. Com certeza, conte sempre com seu pai e sua mãe, que são os seus verdadeiros e únicos amigos, não é isso? Bom, vamos a um rápido intervalo comercial e rapidinho a gente está de volta com um maravilhoso tema no quadro Transformando. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz. E no quadro Transformando, queridos irmãos, estou aqui pasmo com essa manchete do caso que vai ser apresentado agora pelo nosso querido professor Humberto Vieira. Imaginem, mulher que usava o sexo de forma desregrada, tornou-se fanha e o esposo ainda atraía. É por aí, professor? Pois é, você vê que a questão sexual, ela desequilibrada, ela traz desdobramentos que a gente nem imagina. Essa senhora, cerca de 50 anos, nos procurou. Ela era fanha, era até difícil de entender o que ela falava. E eu não sabia o que ela queria no tratamento. Eu falei, não, gente, não consegue curar isso. E ela falou, não, eu não quero curar, eu quero entender por que eu sou fanha. Então ela vivia, ela casada, mas o casamento dela era de fachada. Isso porque ela já não tinha intimidade com o marido há muito tempo, por uma só razão. O marido era um desequilibrado sexual e tentava arrastá-la para as orgias que ele fazia. E ela nunca aceitou. Então ela acabou interrompendo o relacionamento com ele, mas ele saía, dando vazão aos seus instintos primários, né? E o casamento, ela já até pensou em separar várias vezes, mas por questões de netos e tudo mais, a separação do casal ia prejudicar a criação das crianças, que eram muito próximas. Então continuaram com o casamento de fachada. Olha, essa questão de casamento, eu estou aqui prestando atenção no que o professor Humberto Vieira está falando. É um caso assim para a gente refletir, né? Nós recebemos normalmente muitas pessoas com problemas conjugais, com problemas, com desafios, exatamente em relação às pessoas com as quais elas convivem. Mas, Flávia, se existe uma lei que não tem como fugir dela, é a questão da lei da afinidade, não é verdade?
Você imagina, no caso dessa mulher fanha, né, o esposo ainda traindo, claro que o professor Humberto Vieira daqui a pouco vai nos dizer, mas sabe Deus o que eles dois fizeram em outras vidas para que a misericórdia divina pudesse colocá-los juntos novamente numa vida, tentando se acertar. Como é que você vê isso? Luiz, é complicado, né? Com certeza alguma eles fizeram para estarem juntos agora nesse resgate, né? E olha, eu não sei, essa situação aí é meio até surpreendente. Para mim é muito surpreendente essa condição que ela ficou por conta dessa situação desregrada da vida dela, né? É claro que o nosso querido Humberto vai falar sobre isso mais para frente, mas falando sobre relacionamento, é muito difícil, né, Luiz? A convivência, ela é muito difícil, né? E inclusive, todos os dias lá no TEL, as pessoas chegam relatando situações muito complicadas. Inclusive, esses dias eu tive uma pessoa desabafando comigo, em particular, e muito triste, porque ela não tinha atenção do esposo e nem dos filhos, que ela se sentia muito abandonada, se sentia como se fala, um móvel esquecido no canto da sala, né? Essa que é a verdade, né? E é muito triste, né? Porque todos nós precisamos de atenção, de carinho, de afeto, né? Precisamos nos relacionar. E a pessoa acaba se fechando e se deprimindo. Isso é muito complicado, porque como ela quis manter, né, nessa história da nossa irmã, ela quis manter um casamento de aparência. Olha quanto sofrimento que ela traz muito dentro difícil dela, que é muito difícil você manter uma coisa, né, só para mostrar para os outros que, né, que você tem uma pessoa, que você tem uma família, e que na verdade você acaba sabendo que você não tem coisa nenhuma, né? É muito difícil, você vive numa solidão com tanta gente à sua volta, e isso é difícil de você, né, conter, de você entender, de você conviver. É muito triste, é muito triste. E inclusive você estava falando uma questão que me fez lembrar o último dia 3 de agosto, quando o nosso querido professor Humberto Vieira fez uma maravilhosa palestra, cujo tema era Casamento, ser feliz ou ter razão. Se você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, quiser ver essa palestra, eu recomendo assim demais. Tenho certeza, bota seu marido do seu lado, ou bota a sua esposa do seu lado, vocês tem grandes chances de mudar muitos conceitos em relação a essa questão da convivência conjugal. Anota aí o site, mentenova.com/tel, tel quer dizer TEO, mentenova.com/tel. Você vai poder rever essa palestra na frente de um computador. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você. E essa questão, Luciene, dessa nossa irmã, além de ela ter que manter o casamento de fachada, você imagina como é que a gente faz para se colocar no lugar dela, sendo tendo um marido do lado que a convida para questões de orgias. Como é que fica a cabeça de uma pessoa numa hora dessa, Luciene? É difícil, né, Luiz? Pelo que eu pude assim perceber, ela já veio numa condição espiritual melhor do que a do marido, né? Porque ele continua nas mesmas, vamos dizer assim, nas mesmas coisas que fazia em outras encarnações, ou em outra encarnação. Agora, realmente é difícil. Já pensou você ter um marido, saber que ele vai para orgia, chega em casa e traz um bando com certeza, de seguidores ali com ele, né? Trazendo para o seu lar aquilo, trazendo não só para você, mas para filhos, para netos, né? Trazendo para um ambiente onde você vive aquilo tudo. Muito triste. Eu conheço, inclusive, antes até de falar com o professor, de passar esse assunto para o professor Humberto, para ele nos dizer exatamente como é que foi o tratamento dessa mulher. Eu conheço casos de casais
onde o marido ou a mulher sabe que o marido vive na rua, tem as suas questões na rua, seus relacionamentos na rua, mas vive ali com a esposa porque de repente não encontrou nela e tal, mas ela mesmo assim se mantém vivendo com relação a isso. Como é que deve ser difícil isso, hein, Flávia? Com certeza, mas também a pessoa tem que reagir contra isso, né? Eu sei que é difícil, muitas vezes a pessoa não tem uma opção, né? Não tem um incentivo, sei lá, um apoio que possa fazer com que ela tome uma decisão e vá à vida para tentar ser feliz, que a pessoa tem que tentar ser feliz. Nós viemos para cá para ser felizes. Com certeza, eu acredito nisso. Nós temos que modificar, né? Temos que reagir, temos que buscar o melhor, né? E você ficar naquela condição, se submetendo. Claro, a gente sabe que existem as questões passadas e tudo, mas vamos tentar modificar essa história, né? Com certeza. Vamos buscar uma alegria, uma felicidade, um outro parceiro ou uma outra parceira, para que a gente possa, ou ninguém, né? Ou um amigo, ou sei lá, para que a gente possa ser feliz, né? Todos nós temos o direito de sermos felizes. Eu costumo dizer, até acrescentando o que a Flávia falou, o professor Humberto, que a grande dificuldade que a gente vê, principalmente nas pessoas que chegam lá no Templo Estrela do Oriente para nos contar casos de relacionamentos conjugais, a grande questão é que as pessoas imaginam que o relacionamento conjugal ele precisa ter como prioridade o envolvimento carnal, ou seja, as relações sexuais, essa coisa toda. Então, o que a espiritualidade nos diz, Humberto, é uma coisa bem diferente. A espiritualidade nos fala que você, em primeiro lugar, você não está com uma pessoa do lado, independente da sua condição, se é hétero ou homossexual, não é por aí. Você não está com uma pessoa do lado por acaso. Aquela pessoa ela já existia de alguma forma na sua vida, primeiro. Segundo, precisa existir, e isso sim é a condição sine qua non para que o envolvimento possa produzir frutos, precisa existir o amor fraterno em primeiro lugar. O que é o amor fraterno? É aquele sentimento que escuta a tua esposa no momento que ela está numa dificuldade, que dá a mão quando ela cai, que perdoa quando ela está exatamente numa condição baixa, até porque a gente precisa perdoar para ser perdoado. A gente está exatamente ali do lado durante todos os períodos, sejam eles felizes ou não. Para aí sim, depois que você, vamos dizer assim, você passa essa base para o teu relacionamento, que é o sentimento fraterno, aí sim, o produto final, aí sim teria que ser a questão do amor carnal. Mas as pessoas fazem ao contrário, elas primeiro colocam o amor carnal para depois pensar no amor espiritual, que é o amor de Deus. Como é que você vê isso e como é que foi o tratamento da nossa irmã, meu querido irmão, professor Humberto Vieira? Você tem razão quanto a isso. Uma coisa importante, até aproveitando um pouco a fala da Flávia, quando ela fala em felicidade, saúde mental e saúde do corpo não é algo que cai do céu. Você tem que construir. Não adianta a gente pensar que vai ser feliz casando com fulano ou ganhando na loteria esportiva. Você vai ter que construir isso na sua vida. Vai dar trabalho. Se você não se dedicar, você não chega lá. Então, realmente é assim. No caso, existem questões de afinidade. No caso dessa senhora, o que ocorreu foi o seguinte. No passado, ela vivia numa grande cidade da Europa. Ela era uma pessoa muito importante. Era uma mulher muito rica, jovem, muito bonita, casada com um homem velho, mas muito apegada a dinheiro e a negócios. E ela promovia reuniões no palacete que ela morava. Então ela trazia outras pessoas, eram reuniões políticas, reuniões de todos os tipos. E ela aproveitava e tinha um poder de convencimento muito grande, porque ela tinha uma voz belíssima, né? Ela inclusive cantava, se apresentava cantando, e ela convidava as mulheres
escondida dos maridos, a participarem das orgias que ela promovia nos dias específicos, sempre quando o marido dela viajava. Ela promovia, existiam casais que participavam, marido e mulher, né? O chamado swing de hoje, e existiam aqueles que ou o marido vinha e deixava a mulher, ou a mulher deixava o marido e vinha participar disso aí. Então ela promovia esses encontros fazendo muita separação. Quando ela acabou desencarnando, ela, e logicamente nesse período tinha um determinado espírito masculino que estava sempre como parceiro principal dela. Ela desencarna, vai para o umbral, na verdade ela sofre muito porque ela foi arrastada para uma cidade umbralina onde o sexo imperava, e quando a gente fala do sexo imperar, quer dizer o seguinte: o espírito, quando desencarna viciado em sexo, ele vai para essa cidade do umbral e lá ele fica com a libido lá em cima, 24 horas por dia, ele não se satisfaz. Imagina a pessoa ficar com a libido lá em cima o dia inteiro, a noite toda, sem se satisfazer. Por isso que ele busca nas pessoas encarnadas seus parceiros nessa época. Ela sofreu muito, mas ela teve algumas encarnações em que foi começando a corrigir o seu problema. Já o parceiro dela continuou se comprometendo. Por uma questão de vibração e de afinidade, os dois vieram juntos nessa encarnação. Ela pediu, antes de encarnar, que ela não pudesse mais convencer as pessoas a entrarem no caminho do mal. Então o benfeitor espiritual deu a ela a condição da voz, a voz opaca, fanha, aquela voz que você quase não consegue identificar o que ela fala. Interessante, hoje ela vive com o marido, mas eles dois são sócios de um bom restaurante. E ela é responsável pela cozinha e ele pela administração e serventia dos clientes, serve aos clientes. Quer dizer, nem abrir nesse ponto eles não podem. Eles estão associados, inclusive aí, para aprenderem os dois a se reerguerem. Que coisa, né, gente? O importante nisso tudo é nós não esquecermos que nós precisamos, e isso é condição sine qua para que todos os nossos relacionamentos estejam fluindo dentro dos propósitos da espiritualidade. Nós precisamos estar em sintonia com o astral superior, pautar as nossas ações através de Deus. Se isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida que você, meu irmão, você, minha irmã, serão com certeza felizes. Nós estamos pedindo, então, ao meu irmão Gabriel um spot comercial e já a gente retorna com os recados da semana no programa Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Caô, Xangô. Olha, já que estamos falando de Xangô, eu queria pedir aos meus queridos irmãos dirigentes espirituais, por gentileza, que não marquem as atividades nas suas casas na véspera do dia de Xangô, dia 29 de setembro, porque o Mirua, o movimento intra-religioso Umbandistas do Amanhã, vai realizar o primeiro encontro Os Umbandistas no século XXI, na Casa
Pai Joaquim de Luanda, lá no Lins de Vasconcelos. Teremos vários debates, palestras com o Pai Pedro Miranda, presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil, da Cabana do Mestre Omulu, da Tenda Espírita São Jorge, não é verdade? Com o Pai Marcos, da Tenda Espírita Caboclo Flecheiro, com o Pai Márcio de Jagum, que é o titular aqui do programa Ori, e também com o nosso irmão Gregório Brandão do Cuca. Teremos também músicas, sorteios, a memória da Umbanda, dirigentes de diversas casas, o Ogã Tião Casimiro e os umbandistas do amanhã. Não esqueçam, olha, lugar de umbandista, dia 29 de setembro, é no primeiro encontro Os Umbandistas do século XXI. 29 de setembro, lá na Casa Pai Joaquim de Luanda, no Lins de Vasconcelos. Dona Flávia, curso A Umbanda Sem Fronteiras? Isso, Luiz. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E agora você também faz o curso Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha irmã Luciene Oliveira, quer dizer que está chegando a hora da palestra do grande Vanderlei Oliveira? Está chegando, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Fala Preto Velho. Abordaremos a autoproteção energética com amorosidade, desenvolvimento mediúnico e corpo fechado, 7 passos contra o mal-olhado, emoções que atraem macumba. O palestrante é o médium psicográfico Vanderlei Oliveira, no dia 7 de setembro, num sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladoriente.com. Meu irmão Humberto Vieira fala sobre o curso da Reforma Íntima. É isso aí, Luiz. O nosso curso, a terapia retropsíquica reconstrutiva, a regressão de memória no tratamento dos transtornos mentais e doenças do corpo. O início vai ser dia 14 de setembro, todos os sábados das 9 às 11 da manhã. O conteúdo programático, ou se você quiser, pode assistir uma palestra nossa, quando fizemos para a Associação Médica Espírita sobre essa terapia, você pode ver no www.terapiareconstrutiva.com.br. Agora com o novo telefone 4107-7295, 4107-7295. Faça já a sua inscrição. As vagas são limitadas. E eu queria lembrar que depois de amanhã, dia 26 de agosto, segunda-feira, às 8 horas da noite, teremos uma grande gira de consulta com a Ibeijada, as nossas crianças do astral, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 6 horas da tarde. E já que teremos esta maravilhosa gira de consulta com a Ibeijada, nada mais justo de que trazermos uma música sagrada para esta grande legião de espíritos. Ô, Ibeijada! Beirando o mar, beijinho, beijinho, como beirando o mar, beijinho, beijinho, como beirando o mar. Ai, como vem beirando o mar, mas como vem beirando o mar, beijinho, beijinho, como beirando o mar. Com certeza eles vêm beirando o mar, a Terezinha, o Pedrinho, a Mariazinha e todos eles, segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade.
Salve a força da Ibejada. Vamos a um rápido intervalo comercial e já estamos de volta no programa Umbanda Sem Fronteiras com o quadro Saravá Umbanda. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Nas viagens a lazer ou em negócios, a sua melhor opção é a Elis Tour, agência de viagens e turismo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, locação de automóveis, cruzeiros, câmbio de moedas estrangeiras, apartamentos por temporada e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. E quem vai te atender sou eu, Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040. 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Todas as pombagiras, girar!
Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Quem quiser falar com ela... Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz, Rio de Janeiro. Lembrando a você, meu querido irmão, que você pode ouvir o nosso programa, não só através da caixinha, como também no site da própria emissora. Anote aí, www.metropolitana1090.com.br. Mas se você também perdeu o programa por qualquer coisa, preferiu ver a novela, teve um encontro, não teve um compromisso, não tem problema algum, você não vai deixar de ouvi-lo. É só acessar o site da nossa instituição, que é o www.temploestreladooriente.com, e você vai sempre ouvir o último programa que foi ao ar. E eu também queria te fazer um convite. Venha cá, nos ajude a participar, a produzir esse programa. Nos envie perguntas, críticas, sugestões, novidades, não é verdade? Perguntas para o Saravá Umbanda, perguntas para o professor Humberto, para a nossa mãe Flávia. Pode nos ajudar. Anota aí o endereço eletrônico. programa@aumbandasemfronteiras.com. Repetindo, programa@aumbandasemfronteiras.com. E dentro dessa realidade, não esqueçam de avisar ao seu pai no santo, à sua mãe espiritual, ao seu irmão de terreiro, né, à sua família, ao seu vizinho, sobre a nossa programação, que estamos aqui todos os sábados levando a mensagem de Deus, a mensagem da alta espiritualidade, a grande força da Umbanda para os 4 cantos desse planeta, tá certo? Vamos divulgar e difundir o amor fraterno, que é o grande remédio que esse mundo realmente está precisando. E eu queria fazer um pedido todo especial aos meus queridos irmãos dirigentes espirituais, tá? Porque, vejam bem, nós estamos, a gente costuma dizer isso sempre aqui no programa, nas nossas palestras, nos nossos cursos, a dona Flávia fala, o Humberto fala muito também, né? Nós estamos vivendo um momento que o nosso planeta está saindo de provas e expiações para a regeneração. Então, nós umbandistas, espiritualistas de uma forma geral, nós temos um grande papel, tá, para auxiliarmos os nossos irmãos de jornada, os nossos irmãos planetários. Nós temos que levar a mensagem da alta espiritualidade até eles, para que todos possam exatamente se transformar moralmente. Não é isso? Então, o que nós estamos propondo? O Mirua, que é um movimento que surgiu, um movimento intrarreligioso. O que é intrarreligioso? Dentro da nossa religião de Umbanda, né? Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã está promovendo o primeiro encontro Os Umbandistas no século XXI, no próximo dia 29 de setembro, na Casa Pai Joaquim de Luanda, lá no Lins de Vasconcelos, onde nós vamos ter debates, palestras, por exemplo, com o Pai Pedro Miranda, que é o presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Casa Máter da Umbanda, hein, gente? Com o Pai Marcos, da Tenda Espírita Caboclo Flecheiro, com o Pai Márcio de Jagum, o titular do programa Ori, aqui da Metropolitana, com o nosso irmão Gregório Brandão, dirigente do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, o Cuca. Além disso, vamos trocar ideias, experiências, vamos ter músicas, sorteios, a memória da Umbanda, dirigentes de diversas casas, o Ogantião Casimiro e os umbandistas do amanhã. Então anote aí, não marca atividade para esse dia, tá, meu irmão? Dia 29 de setembro, domingo, com entrada franca, lá na Casa Pai Joaquim de Luanda, no Lins de Vasconcelos. Queria também mandar aqui um grande abraço para o meu querido Pai Márcio de Jagum, que ele está no novo horário com o programa Ori, sempre às quartas-feiras, só que agora às 11 horas da noite aqui na Metropolitana. E nesta mesma emissora, nossa querida mãe Regina de Oxóssi, com o programa África e seus Mistérios, todos os domingos às 10 horas da noite. E logo assim que terminar o nosso programa, não percam
o meu querido irmão Doté Alexander de Oxóssi e o programa Oxóssi, o Caçador da Riqueza. Já que eu estou falando dos meus queridos irmãos, deixa eu falar aqui com a minha querida esposa Flávia Barros, essa dirigente espiritual maravilhosa que a todos os filhos acolhe. Ela já traz assim um sorriso no seu semblante maravilhoso e vai nos trazer as perguntas de hoje do quadro Saravá Umbanda. Diga lá, mãe. O Mário Cerqueira, ele nos relata o seguinte: convivo há alguns anos com inúmeros desentendimentos entre meus 2 filhos, chegando ao ponto de se agredirem fisicamente. Na busca de uma ajuda, fui orientado por um amigo que é psiquiatra, segundo o qual o caso certamente teria sido iniciado entre os irmãos em outras vidas, refletindo nesta encarnação através de um processo obsessivo denominado simbiose. O senhor poderia me orientar? Minha vida está um inferno. Meu querido irmão Mário, veja bem, claro que eu vou ouvir aqui as opiniões do nosso irmão professor Humberto Vieira, que é obviamente um especialista no assunto. Quero também depois o depoimento aqui também da nossa mãe Flávia, até da Luciene também. Mas veja bem, meu irmão, com certeza absoluta, eu só quero te dizer uma coisa: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, não é isso? Ora, confia, vamos com iniciativas. Eu não tenho a menor dúvida de que os seus filhos terão uma melhora significativa. Eu já conheci outros casos nesse sentido que já chegaram nas nossas mãos lá no Templo Estrela do Oriente. Realmente eles visualizaram, nesse caso que nós tivemos o exemplo, a experiência, eles visualizaram através das entidades que isso era uma questão de outras vidas e não desta, e a partir daí eles com certeza começaram um processo de cura. Nada se resolve de uma hora para outra, mas eu não tenho a menor dúvida de que eles vão ficar bem. Professor Humberto Vieira, do alto da sua experiência, o nosso irmão, como é o nome, mãe? Mário Cerqueira. Mário Cerqueira. Boa noite, Mário. Amigo, quando nós temos 2 pessoas que não se entendem porque existe um ódio que já vem de outra encarnação, o processo de retificação é realmente a união, viver junto um do outro. Jesus já tinha dito, está lá no Evangelho: se tens alguma coisa contra teu irmão, vá e te acerte com ele enquanto estão no caminho, senão haverá prantos e ranger de dentes. Ou seja, você vai ter que encarnar na mesma família com aquele desafeto para poder aprender a amá-lo. Se eles tivessem se matado mutuamente em outra encarnação, hoje eles teriam nascido chifópagos, grudados um no outro, como acontece em vários casos. Já tive inclusive pacientes, aliás, um caso que a gente vai ter que contar no futuro, paciente que nasceu grudado com o irmão. Mas existem casos que não chegou a uma situação tão drástica, mas eles precisam aprender a se aceitar. Então, coube a espiritualidade promover o encontro dos 2. O que é necessário, eu não sei a idade deles, mas eu posso dizer para você que é fundamental que eles conheçam a sua história e entendam o que está acontecendo com cada um deles. Se você quiser, você me dá uma ligada, meu telefone está aí à sua disposição, você pode ligar por 4107-7295 ou então o nosso telefone normal, 3258-3987. Pode ligar que vamos conversar um pouco sobre o assunto. Eu precisaria saber a idade deles e conhecer alguma coisa a mais para poder te ajudar. Maravilha. Mãe, dona Flávia, como é que a gente, num caso desse, dentro da nossa visão espiritual, como é que as coisas são trabalhadas? Que você tem várias ferramentas para exatamente auxiliar essas pessoas. E uma delas, com certeza, é a Umbanda. A gente sabe que, com certeza, nessa situação, existe um resgate aí, com certeza, né? Mas a gente também entende que a convivência, ela é muito difícil entre as pessoas, né? São pessoas pensando diferente, agindo diferente, com históricos diferentes. Então, a convivência, ela é muito difícil, né?
Várias pessoas batem lá na nossa porta, lá no Templo Estrela do Oriente, buscando auxílio com relação a esse tema, né, a convivência, que é um tema muito normal, muito comum, que se apresenta lá para todos nós. E como nós tratamos, primeiro a pessoa tem que olhar para dentro de si, né, Luiz? Olhar para dentro de si, e isso foi uma mensagem, inclusive, deixada pela vovó Catarina na última sessão que tivemos de Pretos Velhos. Olhar para dentro de si, ver onde você está acertando, onde você está errando, o que você precisa melhorar, porque nós precisamos nos melhorar para que a gente possa conviver, né? Entender o outro, olhar para o outro com outro olhar, né? E essas orientações que as entidades nos passam são, na verdade, um tratamento para que você possa seguir sua caminhada de uma forma mais positiva, né? Esse é um dos tratamentos, né? Existem várias coisas que podemos relatar, mas esse é um deles, né? Com certeza. E como é que a gente, num momento que a gente está na crise, vamos assim dizer, essa crise de convivência, como é que a gente consegue, Luciene, ter o discernimento da gente olhar para dentro e a partir daí promover essa transformação? Como é que você vê isso? É muito difícil, né? Como a Flávia falou, você conviver com uma pessoa nesse ritmo, né? Não se entender com a pessoa, né? Eu acho que é isso mesmo, é parar um instante, respirar, ter paciência e começar a entender que ninguém é o dono da verdade, né? Se o outro está errando, você também está errando, e começar aí a fazer, se conhecer primeiro, né? Reconhecer que existem erros de ambas as partes, né? Ninguém é o dono da verdade, ninguém está ali no caminho certo e é o outro que está errando, porque o que eu vejo muito nessa questão de convivência é sempre um achar que é o dono da verdade e que o outro não é, o outro está sendo culpado. Com certeza. Está fazendo com que você reaja dessa forma, de uma forma agressiva, né? Seja com palavras ou não. Então, acho que o primeiro momento é parar, respirar e reconhecer que ninguém é o dono da verdade. E querer mudar a situação, né? Porque Isso. ninguém aguenta viver no inferno, né? Com certeza absoluta. Tem que querer modificar, querer mudar a história, o rumo dessa história. Isso é que é mais importante. É aquele negócio de você construir a paz e a felicidade. Isso não cai do céu. Você tem que fazer, ter boa vontade um com o outro, né? Sem dúvida nenhuma. Mais uma perguntinha, dona Flávia. Ela tem que pegar o óculos, gente. O José Alfredo pergunta assim: por que os Exus são considerados coisas do diabo? Querido irmão José Alfredo, nosso saravá fraterno, veja bem, meu irmão, quando a gente desconhece aquilo que a gente falou até em outro programa, né? A gente vai emitindo conceitos sem conhecer exatamente a questão em si. Então a gente vai adotando os rótulos, né? Precisamos entender uma coisa, isso tem fundamento, isso na verdade começou, e nós falamos até muito sobre isso no curso A Umbanda Sem Fronteiras, quando a gente dedicou um módulo do curso exclusivamente para falar sobre os nossos guardiões. Isso começou na Mesopotâmia antiga. A Mesopotâmia é hoje mais ou menos ali entre o Irã e o Iraque, né? Era mais ou menos nessa faixa de terra. Quando os antigos sacerdotes, eles atribuíam as catástrofes naturais que até hoje existem, né, no nosso planeta, atribuíam esses cataclismas a coisas ruins, as coisas do mal, tá certo? Isso depois, com uma série de anos, vamos dizer assim, esses espíritos denominados por eles como diabo, eles receberam determinados nomes. Mais tarde, alguns autores, entre aspas, umbandistas, associaram esses nomes a entidades da falange de Exus e Pombagiras. Além disso, os arquétipos de Exus, que eram incorporados por escravos também na África Antiga, isso também fez com que contribuísse, né? E, finalmente, nos dias de hoje, se você entra numa loja de artigos religiosos, você vai ver ali Exu com chifre,
com pombagiras com os seios de fora, com garfo, com não sei o quê. Isso foi uma outra coisa que também contribuiu para associar a imagem de Exu às coisas ruins. Quem conhece exatamente a função espiritual de um Exu e de uma pombagira, sabe que independentemente de estarem em evolução, já que todos estão em evolução, uma vez eu ouvi um Exu dizer uma frase da qual eu nunca mais me esqueço. Ele disse assim, olha, quem pensa que Exu precisa de luz, esquece que todos precisam de luz. Exu precisa de luz, orixás precisam de luz. Só existe um que não precisa de luz, que é Zambi Maior, porque ele é a própria luz. Então, vamos caminhando, que nós estamos com um trabalho de desmistificação da nossa religião. Um dia a gente chega lá. Fique com Deus, meu irmão. Bom, encerramos mais um quadro do Saravá Umbanda. Vamos a uma rápida homenagem, já que segunda-feira teremos a nossa gira com a Ibejada, a Terezinha da Praia, e já já retornamos com as considerações finais no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Era uma bela manhã de primavera. As mais lindas flores, o canto dos pássaros, os animais felizes, odores dos mais agradáveis inundavam aquele ambiente que se tornava um maravilhoso cenário onde toda a natureza em festa agradecia ao Criador tanta beleza. No meio daquela majestosa paisagem, um exuberante jardim nos saltava aos olhos, convidando a um contato mais próximo, onde inúmeras crianças brincavam desapercebidas do tempo. Porém, uma delas chamava a atenção pela ternura de seu olhar. Os lindos cabelos lisos, amarrados em 2 tranças, um belo vestidinho rosa, um sorriso inocente e os braços abertos formavam os componentes que me atraíam em sua direção. Ao me aproximar meio sem jeito e sem que dissesse uma palavra, apontou-me o céu azul, como se daquela forma pudesse encontrar as soluções de minhas aflições. Na verdade, o que poderia parecer um pequeno gesto se tornou um verdadeiro bálsamo para minha mente, pois pude perceber no astral a grandiosidade da justiça divina. O quão importante é para nós sentir as mais puras e positivas vibrações que a natureza nos emana, através de seres que buscam uma evolução e que, como essa criança, nos auxilia, nos orienta e faz com que possamos progredir até que cheguemos ao nosso dia, onde teremos um encontro marcado com a espiritualidade. Saravá, a grande força da Ibejada.
Salve a querida Terezinha da Praia, Onibeijada. E depois dessa maravilhosa homenagem e singela, obviamente, à nossa querida Terezinha da Praia, estamos aqui no final de mais um programa Umbanda Sem Fronteiras e para o boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes, queridos irmãos da família Tel, queridos ouvintes. Que nós possamos finalizar a nossa noite com muita paz, com muita luz, com as crianças vibrando sobre nós, nos dando alegria, nos dando caminho, nos dando direção e nos conduzindo sempre em direção ao caminho do bem. Que assim seja. Minha querida irmã Luciene Oliveira, aquele seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes, que possamos ter uma noite tranquila, com refazimento físico, mental, espiritual e sempre acreditando que ao amanhecer há sempre uma oportunidade do nosso Pai Maior para a renovação. Eu não tenho a menor dúvida disso. E para o seu boa noite, o meu querido irmão, professor Humberto Vieira. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio. Boa noite, família Tel. Amigos de casa, que tenhamos uma noite com muita paz, iluminada, um domingo venturoso, sempre lembrando que nós somos herdeiros de nós mesmos. Com certeza. Ô frase boa, ô frase marcante, né, gente? Queridos irmãos, então como nós falamos, mesmo com esse fundo de Ogum, não esqueçam que segunda-feira nós temos um encontro marcado lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro, com uma grande gira de consulta com a nossa Ibejada, as crianças do astral. Segunda-feira estaremos lá recebendo a grande força dessas crianças que, independentemente do seu arquétipo jovem, são espíritos milenários. Não quero que esqueçam que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades se iniciam a partir de 6 horas da tarde. Será uma honra tê-los na casa da Cabocla Jurema da Praia. Bem, então até o próximo sábado. Obrigado pela audiência de vocês. Estaremos juntos com mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras. Uma maravilhosa semana para todos vocês. Fiquem com Deus e que Oxalá os abençoe. Rádio Miru, a emissora do povo de axé. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, conversa franca de Umbanda, a religião e a doutrina numa linguagem direta. Pois é, meus irmãos, no vídeo de hoje, já que estamos encerrando esta grande sequência falando sobre orixás, nós tivemos a oportunidade de avançar, de penetrarmos, né, nesse meandro, nessa riqueza de informações desse panteão sagrado, né, que representa tão dignamente a nossa Umbanda. Exatamente, são os nossos orixás. O que são os nossos orixás, senão os nossos
antepassados, né? Os nossos ancestrais, foram aqueles que primeiro estiveram neste plano e em todos os planos. Porque quando nós estudamos a cosmogênese divina, nós aprendemos que os orixás foram os grandes coordenadores de todos os planos, né? Relembrando o que nós falamos lá atrás sobre cosmogênese divina em relação aos orixás, depois do evento que nós conhecemos na ciência, na academia, como Big Bang, no momento daquele evento catalisador, né, que deu início a todos os universos, a todas as formas de vida, obviamente que todos os orixás se apresentaram na frente do grande Criador de todas as realidades, que é Zambi Maior, e este, do alto da grandeza de sua vibração, determinou que cada um dos orixás se dirigisse para o seu habitat. Como a gente fala no termo chulo, né? Cada um no seu quadrado. Então, relembrando que no mar convencionou-se chamar Iemanjá, na pedreira chamamos Xangô, na cachoeira foi convencionado chamar Oxum, na mata Oxóssi e assim por diante. Então, esses são os habitais, ou seja, são os ambientes, são os locais onde os orixás, onde as vibrações, as energias dos orixás mais atuam. Mas aí vocês iriam me perguntar, Luiz, mas você não acha que o orixá ele está em qualquer lugar? Sim, isso aí não tem a menor dúvida, gente. O orixá ele interage com qualquer vibração, em qualquer lugar. O orixá está na nossa alimentação orgânica, por que não dizer? No momento que estamos comendo uma verdura, no momento que estamos ingerindo um legume, com certeza absoluta, estamos nutrindo o nosso corpo físico da vibração do orixá, da mesma forma que o fazemos quando estamos dentro do terreiro de Umbanda, quando estamos na nossa casa, estamos também nos nutrindo. Então, o habitat do orixá é em qualquer lugar, porém, existem determinados lugares onde essa mesma vibração do orixá está atingindo o ponto alto. Se não vejamos, como falamos no vídeo passado, em ação, onde é que nós achamos? Nos bambuzais, Iemanjá no mar, Ossan na clareira das matas, Oxumaré no arco-íris, entre outros orixás. Então, o habitat, para vocês entenderem, é o local onde essa energia mais atua. Agora vamos falar sobre a questão da erva. A erva, nós precisamos ver qual é a finalidade que nós queremos utilizar aquela erva do orixá. Se nós precisamos da erva para, por exemplo, um banho, né? Um banho de descarrego, com certeza essa erva terá que ser uma erva verde e, normalmente, na maioria dos casos, sempre macerada, gente, tá bom? Outra coisa, se nós queremos a erva do orixá para atrairmos a sua vibração, com certeza, dentro de um trabalho espiritual, né, como uma forma de produzir axé, indiscutivelmente essa erva precisará também ser verde. Agora, quando será que essa erva poderá ser a erva seca? Quando nós queremos utilizar esta erva para a defumação. Aí essa erva tem que ser seca, para que o fogo, para que o carvão em brasa possa pegar nela e produzir, e jogar, né, expelir a vibração que nós queremos dentro daquele determinado ambiente. Falando agora sobre sincretismo, muitas pessoas não entendem essa palavra. O que quer dizer sincretismo?
Sincretismo, ou melhor, sincretizar, quer dizer misturar crenças opostas, aqui Umbanda, aqui catolicismo, tá certo? Então, lembrando que nós falamos lá atrás sobre os nossos irmãos escravizados, e vamos voltar a falar sobre isso, né? A partir desta realidade que nós vivemos, né? Desse simbolismo que foram os nossos irmãos escravizados com os pretos velhos e tudo mais, nós relembramos a vocês que os orixás, os nossos irmãos escravizados trouxeram das Áfricas os fundamentos dos orixás. Só que ao chegarem aqui, no momento que eles estavam, vamos assim dizer, dominados pelos seus senhores, eles rezavam, eles firmavam, eles vibravam sobre os orixás e eram maltratados, né? Muitas vezes até assassinados por esses senhores. Para que isso não acontecesse, o que eles passaram a fazer? Eles pegavam as imagens, né, dos santos católicos, né? Por exemplo, a imagem de São Jorge, pegava o fundamento lá de Ogum, que na verdade o elemento é o ferro, e entre outros elementos de Ogum, colocavam lá, faziam um buraco debaixo da imagem de São Jorge, enfiavam lá esses fundamentos e passavam a rezar ali na frente da imagem, por exemplo, de São Jorge. A partir dali, eles não eram mais maltratados, nem vilipendiados, tá certo? Daí nasceu o sincretismo, tá? Daí nasceu essa mistura de crenças opostas. A data comemorativa, por que a gente fala de data comemorativa? Será que isso tem relação com o catolicismo? Não é só isso, gente. Precisamos entender que nessa data comemorativa, nós também trabalhamos ali o ponto alto da vibração daquele orixá na virada do dia. Se não, vejamos, tivemos agora recentemente o dia de Ogum. Nós sabemos que Ogum não é São Jorge, e São Jorge também não é Ogum. Nós sabemos que Oxum não é Nossa Senhora da Conceição, nem Nossa Senhora da Conceição é Oxum. Porém, no dia que antecede, no momento da virada de um dia para o outro, você repara formas, pensamento de todo o nosso povo de axé voltadas para este tipo de vibração com a qual nós queremos nos conectar. Então, na virada de um dia, do dia que antecede o orixá, para o dia determinado para ele, essa virada é o ponto alto da vibração. Daí a razão da data comemorativa para nós. O dia da semana também precisamos falar. Muitos nos perguntam: Luiz, eu preciso esperar, por exemplo, a segunda-feira, que é o dia de Omulu, para poder rezar para ele, para poder atrair a sua vibração? Eu preciso esperar a quarta-feira, que é o dia de Xangô, para poder atrair a sua vibração? Mas é claro que não. Você pode rezar para os orixás qualquer dia, qualquer hora, no momento que o seu coração pedir. Porém, nós precisamos entender que naquele dia da semana nós temos uma elevação do ponto alto dessa vibração. Então, naquele dia da semana, a tendência é nós termos uma facilidade maior de nos conectar com aquela vibração com a qual nós estamos ali procurando interagir, tá certo? Uma outra coisa também um outro assunto é a fase lunar. Vamos lá. Também nos pergunta: Luiz, qualquer orixá pode ser reverenciado nas mais diversas fases da lua? Mas é claro que pode, gente. Só que assim como o dia da semana e assim como outras características, a fase lunar é o momento que eu quero entender o ponto alto da vibração.
é onde há uma tendência maior da vibração daquele orixá. Então, quando eu digo, por exemplo, né, que o dia de Inhaçã, né, é o 5º dia da lua cheia, uma hipótese, né? Vamos dizer que seja isso, né? Então, eu posso fazer qualquer dia, mas naquele dia, no horário que a lua entra, tá certo? A partir do horário que a lua entra, eu contando 5 dias, eu vou ter uma tendência de atrair, de me conectar com mais facilidade com aquele orixá. Da mesma forma são as essências. Para que a utilização das essências? As essências é o seguinte, gente. As essências eu posso tomar o banho da essência, normalmente 7 gotas, e isso se eu sei qual é o meu orixá, tá certo? Lembrando que o banho de descarrego é um remédio. Se é um remédio, eu só posso tomar o remédio se eu tenho conhecimento ou se eu fui orientada por uma entidade ou por um dirigente espiritual. Atenção para isso, tá? Então, se eu tenho essa orientação, eu posso tomar do alto da cabeça para baixo o banho do meu orixá, né? Um determinado número de gotas daquela essência. Além disso, eu também posso produzir firmezas, um copo com água e, por exemplo, 8 gotas da essência do orixá, para eu ali vibrar, puxar, firmar, atrair a vibração do orixá. Então essas são as finalidades primordiais das essências. As cores também nós poderíamos falar que trabalhamos a cromoterapia nas guias, isso é fundamental para nós atrairmos a vibração, nas fitas e principalmente também nas roupas. Muitas vezes a gente quer, pelo carinho que nós temos, né, existem determinadas escolas umbandistas que se utilizam de roupas, né, de cores nas roupas para atrair determinado orixá. Isso também é válido. Um outro tema que eu quero abordar com vocês são as pedras, os cristais dos orixás. Quais são as funções delas, né? Mais para frente nós vamos falar aí para vocês sobre o grande papel dos cristais dentro de uma realidade espiritual. Então, entendam que os cristais, eles têm a função de atrair vibrações, de repelir vibrações e também de imantar. Se eles têm a condição de imantar, eles também são consideradas firmezas ou até assentamentos, porque existem muitas casas de umbanda e até dos candomblés, né, que abrem os buracos e enterram essas pedras e aquilo ali fica com assentamento por tempo indeterminado. Então as pedras têm também essas funções. Lembrando que se você tem uma pedra como firmeza, ela precisa ser revitalizada, mas isso nós vamos falar um pouco mais para frente, tá? Pulando das pedras, agora vamos falar sobre metais. A questão dos metais é a mesma das pedras. Através dos metais, eu tenho como atrair a vibração daquele orixá e tenho também como colocar esse metal não só numa firmeza, como também como assentamento da minha casa de umbanda ou da minha residência ou até do meu trabalho, por que não dizer isso, tá? Outra coisa, vamos falar agora um pouco sobre as flores. Quais são as funções das flores, né? Além de, vamos dizer assim, de encher os nossos olhos, né, com as suas belezas, atrair a vibração de determinado orixá,
Servir como firmeza. Eu cito, por exemplo, o caso do lírio. O lírio é uma das flores mais maravilhosas que produz um odor maravilhoso, né? Fantástico, né? Espiritualmente falando, né? Então, além de atração, além de firmezas, as flores também nos servem muitas vezes como banhos, como é o caso da rosa branca, né? Entre outras flores. Passamos agora, mais uma vez, falando sobre banho de descarrego. Volto a dizer, gente, assim como nós tomamos um remédio para uma doença, né? Para um problema orgânico nosso, o banho de descarrego é um remédio para o nosso espírito e que com certeza vai se desdobrar, vai ter como consequência também o equilíbrio do corpo físico também, claro, sem dúvida nenhuma, né? Mas é um remédio espiritual, ele não pode ser tomado de forma indiscriminada, assim como dentro da nossa visão doutrinária, respeitadas todas as outras escolas umbandistas, todos os contrapontos, respeitamos, sem demérito a qualquer outra vertente dentro da nossa Umbanda, mas discordamos frontalmente em relação aos banhos de descarga que são tomados do pescoço para baixo. Para nós isso não tem qualquer tipo de cabimento, não tem qualquer tipo de lógica. Por quê? Porque o ser humano, ele é um composto de mente, espírito e corpo físico. Se você toma um banho aqui, olha, do pescoço para baixo, você está deixando de lado aquilo que é o todo. O que é o todo? O todo é a mente. E na mente nós temos o nosso chakra coronário, o único local por onde entram as vibrações. Se as vibrações entram aqui no chakra coronário, não tem sentido, não tem lógica, não tem cabimento. Mais uma vez, respeitados os contrapontos, mas não tem cabimento nós tomarmos um banho de descarrego do pescoço para baixo. Tem que ser sempre do alto da cabeça para baixo. Porém, contudo, todavia, precisamos ter a orientação ou do nosso dirigente espiritual, que na verdade é um médico da alma, ou então temos que ter a orientação também do nosso dirigente espiritual. Sem orientação não se toma banho de descarrego algum, tá certo? Então nós temos nos banhos de descarrego as ervas, as flores e as essências. Se eu não sei o meu orixá de coroa, se eu não conheço as minhas vibrações, com certeza eu só posso tomar banho do alto da cabeça para baixo, ou de ervas, ou de flores, ou de essências neutras, absolutamente neutras. Não posso tomar banho de descarrego específico. O específico só serve se eu tiver não uma crença, mas a convicção dos meus orixás de coroa. Que isso fique muito bem entendido. Vamos agora passar de banho de descarrego para libação. Que nome é esse, Luiz Fernando? Libação. Libação nada mais é do que a bebida que eu coloco ali dentro de uma taça, de um copo, para poder atrair, sem dúvida nenhuma, né? Então, se eu tenho um determinado orixá, eu quero atrair a sua vibração através da sua libação, eu posso colocá-la ali. E cada orixá, vocês repararam, em todos esses vídeos que nós fizemos, cada orixá tem a sua bebida, tem a sua libação. Vamos falar agora sobre imantação. Mas, Fernando, o que quer dizer imantação? Imantação nada mais é, vamos separar essa palavra. Ação, imã. O que é isso? A ação de um ou mais ímãs, tá certo? Que produz vamos dizer assim, a proteção, o campo magnético necessário para um estabelecimento, como um templo de Umbanda, para a nossa casa, para o nosso trabalho,
ou para o próprio ser humano, que precisa estar imantado. Então, a partir de um imã, eu posso atrair uma vibração, eu posso repelir uma vibração, ou posso também imantá-la. Tá entendido, gente? Vamos agora para o antepenúltimo tema, que é a parte do corpo. Quando eu falo que o orixá atinge uma determinada parte do corpo, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho aquela parte do corpo relativa a um determinado orixá afetada por alguma doença, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a vibração do orixá, atraindo, vibrando em cima daquele órgão devidamente lesionado, buscando como objetivo a cura, o tratamento para aquele órgão. Deu para a gente entender o que é parte do corpo? Agora, assuntos relacionados. Especialidade do orixá. Mas espera aí, Luiz Fernando, deixa eu fazer uma pergunta a você. Os orixás não atuam em qualquer caso, em qualquer tema? Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Agora vamos para um exemplo específico. Você tem, Deus os livre e os guarde, você tem um problema cardíaco, você tem um infarto do miocárdio. Você é levado para um hospital, quando chega lá, não existe um cardiologista, mas existe um médico clínico. Esse médico clínico vai te dar um primeiro atendimento, vai te tirar do problema, só que depois disso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar um tratamento com um cardiologista. E é nesse momento que você busca o tratamento com o cardiologista que a gente vai fazer a analogia com a nossa Umbanda, com a nossa parte espiritual. Eu vou buscar a especialidade do orixá em relação àquele assunto que está relacionado com a minha aflição, para que o orixá possa me dar o entendimento, a ajuda, a orientação necessária. Por último, vamos falar sobre atuação. A atuação é muito parecido com o assunto relacionado. Então existem determinados temas, coisas, ideias relacionadas à nossa vida, à nossa passagem terrena, que o orixá, ele atua com mais, vamos dizer assim, de uma forma mais particular. Então é nesse momento que nós estamos falando de atuação do orixá. Queridos irmãos, estamos encerrando essa série de vídeos sobre orixás. Eu queria relembrar a vocês que o orixá nunca foi ser humano, nunca foi gente, nunca teve carne e osso. Orixá, relembrando o que já falamos aqui, é força presente nos mais variados ambientes da natureza, forças essas que já existem desde que o mundo é mundo, desde que foram criados todos os universos, todos os planos, todas as dimensões, todas as formas de vida, ou seja, desde a cosmogênese divina. Os orixás não são deuses, são ministro do Deus maior. A Umbanda, ela só cultua um Deus. A Umbanda, ela é monoteísta. Os orixás, para que você que está me vendo e me escutando entenda, os orixás são desdobramentos da vibração maior de Zambi. Orixá não é Deus, orixá não é santo, orixá é força presente na natureza, cultuado na natureza, trazido para dentro do terreiro a partir da natureza. Então, vamos desmistificar a nossa Umbanda e vibrar em todos os nossos orixás. Fiquem com Deus.
reino de nossa Umbanda tudo é paz e amor. Os ventos vêm cortar este imenso universo numa majestosa dança que nos envolve e anuncia a tua chegada. A chuva é um bálsamo que irriga nossos caminhos, fazendo germinar a semente da esperança. Ó Inhansã, Mãe e Senhora dos ventos e tempestades, das horas aflitas e das mentes perdidas, Dona de todas as direções, a chama do teu olhar invade nossos corações cheios de fé. Vislumbramos ante nossos olhos a riqueza do teu manto. Ajoelhamo-nos perante o teu poder quando percebemos que o perfume das flores paira no ar. Querida Inhansã, operosa divindade em prol dos desígnios dos filhos decaídos, sem norte e sem vontade. Piedade para nós, ó Mãe, criaturas que vivemos à beira das tentações, dos abismos, alheios ao amor do Pai Maior. Mãe, empresta-nos tua decisão e tua coragem para o encontro do nosso próprio ser. Dai-nos um roteiro de esperança e triunfo. Erradicai a pobreza dos nossos sentimentos. Orientai-nos para a verdade, dentro do caminho de devoção ao Supremo Doador. Encoraja-nos, Senhora dos Raios, para que nossa própria mente siga uma só direção: amar a Oxalá Maior. Salve a grande força da Senhora dos Ventos, das tempestades, dos trovões e dos relâmpagos. Saravá Inhansã guerreira, epa, rei Inhansã!